como ter uma vida plena. Presta atenção no que eu vou te dizer. A vontade de Deus é que você desfrute de plenitude de bênção. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz também que nós podemos reinar em vida. É da vontade de Deus que você experimente um casamento saudável, um relacionamento familiar de alegria, harmonia. É da vontade de Deus que você experimente prosperidade sim na sua vida financeira, que você tenha para você, mas tenha também para abençoar outros. É da vontade de Deus que você desfrute de saúde, vigor físico no seu corpo. Não importa a sua idade, se você já é um idoso, mais de 60, 70 anos, é da vontade de Deus que você seja saudável. É da vontade de Deus que você frutifique em cada tempo, em cada momento da sua vida, você vai frutificar. É da vontade de Deus que você experimente de alegria, de vida transbordante no Espírito. Isso é chamado de vida plena, abundante. Quantos creem que é da vontade de Deus? Para isso, irmãos, Deus ele trabalha nas nossas vidas. Porque qual que é o impedimento de nós desfrutarmos de tudo isso que eu falei com você? A mente, a sua crença. Por isso que você, a cada momento, você tem que ter a sua mente renovada para pensar como Deus pensa. Você pode escolher. As mensagens que você ouve, elas vão produzir uma crença em você. Você tem mensagens que vão centralizar o homem. Pastor, o que é uma mensagem que centraliza o homem? É quando coloca o que o homem deve fazer. 10 passos para ter um casamento feliz. 5 atitudes para ter prosperidade na sua vida. Pastor, mas essas coisas não são importantes? Olha, o homem consegue fazer algumas coisas. Consegue até obter sucesso. Então, se você ouviu aí um coach falando, 5 passos para você ter prosperidade na sua vida. Faça um planejamento financeiro. Gaste menos do que você ganha. Guarde na poupança 10% do que você ganha. Tenha uma administração dos seus recursos de maneira sábia, coerente. Isso é muito bom. Mas aí você vê alguém que é todo descontrolado para administrar. Administra mal as finanças, gasta mais do que ganha, não tem destreza nenhuma para lidar com o dinheiro, mas está ganhando dinheiro, está prosperando. O que é isso? Favor, graça de Deus sobre a vida dele. Ah, pastor, quer dizer então que você é contra a organização? Você é a favor que a pessoa tem que gastar mais do que ganha, não tem que fazer planejamento? Não, não sou contra essas coisas. Você pode fazer todas elas, inclusive eu faço. Mas olha, no final das contas você se levanta e diga, eu não confio naquilo que eu faço. Mesmo que eu tenha um bom planejamento financeiro, mesmo que eu guarde dinheiro, poupe, mas é o favor do Senhor que me faz prosperar. Quantos dizem amém? Isso é colocar Cristo no centro. Tudo que coloca o homem no centro, ele requer que o homem faça alguma coisa. Irmãos, nós somos tentados a todo tempo a pensar o que nós precisamos fazer. Hoje de manhã eu estava conversando com uma senhora, uma irmã aqui da igreja, e ela falando, pastor, eu acordei de madrugada pensando, eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor me mostra se tem erro na minha vida. Sim, irmã, não aceita isso. Isso é o diabo querendo trazer transtorno na sua vida. Cristo já pagou a dívida dos seus pecados. Deus está plenamente satisfeito com você. Você tem que viver em paz, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que centraliza Cristo, a obra de Cristo. Todas as vezes que você ouve a mensagem do Evangelho, porque o que é o Evangelho? É o que Deus fez. Deus queria nos levar para o céu, para termos intimidade com Ele. Mas o homem não consegue. O homem até tenta com boas obras, com uma religião, ele tenta alcançar os céus, mas não consegue. O que Deus fez? Deus desceu do céu para poder levar esse homem, para fazer o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus.
Isso é centralizar a mensagem do Evangelho, é aquilo que Deus fez. Mas centralizar o homem é aquilo que o homem faz. Então você está enfrentando dificuldade na sua vida? O que você tem feito para sair dessa dificuldade? Ou aliás, o que você fez para chegar nessa dificuldade? Essa é a pergunta que o diabo o tempo todo vai lançar nas nossas mentes. E é óbvio, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, é óbvio que você errou em alguma decisão. É óbvio que o problema que você está enfrentando tem sim algum erro seu envolvido. Ou porque você fez alguma coisa errada, ou porque você não fez a coisa certa que deveria ter feito. É óbvio que você vai encontrar falhas na sua vida, mas não é isso que vai resolver o seu problema. Quem vai resolver, ou quem já resolveu o seu problema, foi o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem e desceu para te salvar. Ele não somente te salva da condenação do inferno, mas Ele te salva dessa dívida, Ele te salva dessa doença, Ele te salva desse casamento, Ele te salva dessa circunstância, porque Ele é o seu Salvador. Quantos dizem amém? Então você não tem que pensar o que eu devo fazer. Não acorde de manhã pensando, o que eu tenho que fazer? Né? Qual atitude eu tenho que tomar? Não, acorda de manhã e fala, o que eu preciso crer? Eu creio que esse dia o meu pai planejou para me abençoar. Eu creio que esse dia eu vou ter boas notícias da parte de Deus. Eu creio que esse próximo ano é o ano da aceleração. E olha, o negócio vai acontecer comigo mais acelerado do que pode ser. Quando dizem amém? Enche o seu coração de boas expectativas. Por que, pastor? Por que eu posso esperar coisas boas? Por causa da obra consumada do Calvário. Por causa daquilo que Deus fez. Nós precisamos de revelação. Precisamos de ter entendimento. O quão grandiosa é essa obra do Calvário. O que é Deus, o autor da vida, entrar na morte? O que é Deus, o autor da vida, ir para o inferno, ficar 3 dias? O que é isso? Isso é grandioso demais, irmãos. É isso que você tem que centralizar a sua mente, é isso que você tem que pensar, para compreender a obra do Calvário. O que Cristo fez por mim, qual a abrangência, isso é tudo, Cristo é tudo em todos. E é sobre isso que nós vamos meditar. Quero compartilhar com você um texto. Projeta para mim, por favor, que está lá em 1 Coríntios 1, versículo 30. A palavra de Deus vai nos dizer, mas vós sois dele. Fala assim comigo, eu sou de Cristo. Você é dele. Quem cuida de você é Ele tem interesse em fazer com que a sua vida alcance o propósito que Ele tem para você. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Então presta atenção, aqui Paulo vai falar 4 coisas que Cristo se tornou para nós. Cristo já é essas 4 coisas, amém? Ele já é isso tudo. Ele já é sabedoria, Ele já é justiça, Ele já é santidade e Ele já é redenção. Mas o que aconteceu? Ele agora se tornou. É a mesma coisa. Você tem vários carros lá na agência, carros 0 quilômetro. Já são carros. Mas quando você vai lá e compra aquele carro agora se tornou seu. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então Cristo já é essas 4 coisas. Já é. Mas agora o texto está dizendo, Ele se tornou. Ele agora se tornou o quê? Primeiro, sabedoria. Cristo se tornou a minha sabedoria. Pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é um saber espiritual. Você tem um saber mental, natural, aquilo que os livros de história te ensinam, aquilo que os livros de ciências te ensinam, as escolas, universidades, cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, tem muito saber mental, intelectual, mas todo esse saber é limitado, mas tem um saber acima dele, há uma inteligência espiritual, que nós chamamos de sabedoria, e essa sabedoria, não é que Cristo tenha sabedoria, essa sabedoria é o próprio Cristo. Não é interessante sabermos isso? Que Cristo é a sabedoria. Então quando você
adora Cristo, você está adorando a sabedoria. Então, quantos querem receber sabedoria aqui? Se você quer ter mais sabedoria, você tem que fazer o quê? Encher-se de Cristo, porque Cristo é tudo. E como que eu me encho de Cristo? Contemplando. Como que eu contemplo a Cristo? Pela sua palavra. Pela sua palavra, contemplando a sua obra do Calvário. Quanto mais eu olho para Cristo, eu medito em Cristo, eu penso, eu começo a meditar na obra que Cristo fez, o que isso significa, qual a abrangência que isso tem na minha vida, mais eu contemplo a Cristo, mais eu me encho dele, e ao me encher de Cristo, eu estou me enchendo da própria sabedoria. Quando dizem amém? Irmãos, as pessoas acham que graça é coisa simples de se entender, mas não é. Lei é muito simples. Faz, obedece, que você recebe. Pisa na bola, que vem juízo na sua cabeça. Faz errado, que vai ter consequência ruim para você. Isso é simples de entender. Graça não. Graça é só por revelação. É só por revelação. Como assim? Como assim? Eu vou chegar diante de Deus, eu errei, eu falhei, e agora eu vou pedir, Senhor, eu quero receber. Como assim? Isso é graça, é receber sem merecer. Como assim? Jesus, que nunca pecou, foi para a cruz e aconteceu a grande substituição do Calvário. Ele que nunca pecou, Deus colocou nele todos os meus pecados e pegou a justiça dele e colocou em mim. Como assim? Só revelação para entender isso. É um saber espiritual. Todos nós precisamos de sabedoria. Você não precisa de mais dinheiro para resolver o seu problema. Você não precisa de mais conhecimento para resolver alguma questão no seu trabalho. O que você precisa é de sabedoria. E o que Paulo está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que Cristo se tornou a minha sabedoria. Fala assim comigo: o Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria, se tornou a minha sabedoria. Ele é o seu saber, Ele é o seu saber. Então se encha de Cristo. Se enchendo de Cristo, você está se enchendo de sabedoria. Como eu disse para você, a graça, só por revelação que você consegue entender a graça de Deus. E o que o diabo tem feito? A Bíblia diz que ele cegou o entendimento das pessoas. Lá em 2 Coríntios 4:4, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Nos quais o Deus deste século, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem um Deus que governa esse mundo, é o diabo. Presta atenção no que eu vou te dizer. As coisas daqui para frente vão piorar. Em que sentido? Você vai ver acontecendo direções, coisas horríveis sendo aprovadas. Mas isso tudo é o quê? É o Deus desse século se manifestando. Não estou dizendo que as pessoas que estão na posição de governo, né, que elas têm noção daquilo que elas estão fazendo. Não, talvez nem tenham. Mas elas estão debaixo de uma mentalidade maligna. É o Deus desse século que está comandando a vida desses, não a nossa. Amém? E o que Paulo vai dizer? Que o Deus desse século cegou o entendimento, porque tudo é uma questão de ver, de entender. Então por isso você tem que pedir por sabedoria, revelação. Eu preciso enxergar, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que esse Deus deste século, o diabo, fez com os incrédulos? Cegou o entendimento deles, para que eles não vejam, não recebam o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos aqueles que fomos levantados para tirar o véu dos olhos dessas pessoas, e através da ministração do Evangelho, quando eles ouvem a palavra do Evangelho, eles recebem fé, e aí eles creem, quando dizem amém. Mas por enquanto estão cegos, nós não.
nós temos sabedoria da parte de Deus, para ver como Deus vê, porque o próprio Senhor Jesus Cristo tornou-se a nossa sabedoria. Amém, meus irmãos? Então, primeiro, esses 4 coisas que Paulo está dizendo, na realidade são 4 etapas de crescimento na sua vida cristã. Então, a primeira etapa de crescimento é a sabedoria, porque você precisa enxergar direito, você precisa ter olhos para ver, discernir como Deus vê, pensar como Deus pensa, porque em cada circunstância, em cada coisa, tem um pensamento de Deus, tem um pensamento do homem e tem um pensamento maligno. O pensamento maligno é diabólico. O pensamento do homem também não resolve muita coisa, porque é natural, mas o pensamento divino, a sabedoria de Deus, ela traz luz a tudo que está oculto. O que você pode esconder de Deus, irmãos? Não há nada. E sabe o que é isso? Se não há nada que pode esconder dele, ele também revela aos seus filhos. Mas você tem só que pedir: dá-me sabedoria, que é o próprio Cristo. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar, para que eu possa ver, porque eu preciso dessa sabedoria. Quantos precisam também? Então a primeira etapa é essa, sabedoria. Mas Paulo vai dizer que há uma sequência. A segunda etapa é volta lá para o texto, justificação. Cristo se tornou, volta lá para o texto, 1:30. Cristo se tornou a minha justificação. Irmãos, alguns vão pensar que Deus, a justiça de Deus se manifesta no juízo. É quando Deus derrama juízo sobre o homem, é que Ele está manifestando justiça. Mas não é isso. Deus manifesta justiça quando Ele perdoa você. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque precisa de sabedoria para discernir isso. Deus é gracioso, mas Ele não perdoa você por causa da graça dEle. Deus é bondoso, mas Ele não perdoa você por causa da bondade dEle. Deus também é amor, mas Ele não perdoa você por causa do amor dEle. Deus perdoa você porque Ele é justo. A sua dívida foi paga. Não tem como Deus cobrar mais. Por isso que ao declarar você justo, perdoado, Ele está executando justiça. O que João vai dizer? Projeta, por favor. Lá em 1 João 1:9. Olha o que João nos diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o que, irmãos? Fiel e justo para nos perdoar. Por que Ele é justo? Porque a dívida foi paga. Vou te dar um exemplo para clarear para você aí. Vamos supor que o pastor Erickson me deve 10 milhões de reais. Me deve, pegou emprestado e não pagou. Não tem como pagar, não tem como. Mas aí o pastor Ednilson, que é muito próspero, chega perto de mim e fala: pastor Ricardo, estou sabendo que o Erickson tem uma dívida com você, eu vou te dar 50 milhões para pagar a dívida dele. Está pago? Está pago. Quando o Erickson chega perto de mim e fala: ô pastor, perdoa aquela dívida, eu vou perdoar a dívida dele, não é porque eu sou bonzinho, eu vou perdoar a dívida porque ela foi paga. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Foi pago. A dívida do seu pecado foi paga. Não há mais dívida nenhuma. E olha, Deus, o Senhor Jesus Cristo, pagou o seu pecado antes de você nascer. Ele pagou a sua dívida antes de você contraí-la. Volta por exemplo aqui. O pastor Ednilson me deu 50 milhões para pagar uma dívida, vamos supor, de R$1.000. O Erickson chega perto de mim e o pastor Ednilson fala assim: ô pastor Ricardo, eu vou dar 50 milhões, porque provavelmente ele vai precisar te pedir mais dinheiro e não vai dar conta de pagar. Então eu já vou pagar antes. E aí o pastor Erickson chega: dá para você arrumar mais 500 mil? Dá, com certeza, já está pago. Entende? Os seus pecados já estão todos perdoados, todos. Os passados, os presentes e os futuros. Quando Deus te declara justo, porque isso também é um conceito que você precisa ter sabedoria para discernir. Não é que você é um pecador perdoado. Você rouba,
Aí Deus chega para Deus e pede perdão do seu roubo, e Deus fala, tá bom, eu te perdoo, então você é um ladrão perdoado. Não é isso. Você foi justificado, você nunca roubou. Para Deus você nunca roubou. Por quê? Porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Vou te dar mais um exemplo para clarear. Faz favor aqui, pastor Ednilson. O que Deus fez no Calvário? Irmãos, no Calvário, Deus teve que executar juízo. Deus manifestou justiça. Tira o seu blazer aí, por favor. Então, o Ednilson era o homem pecador. A justiça dele era uma justiça preta, de pecado. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia se limpar. Ele tentava, jogava água sanitária, mas o que fazia? Só desbotava, tornava pior. Porque é o Ednilson tentando resolver a justiça dele. Mas o que Deus fez? Deus, em Cristo Jesus, 1 Coríntios 5, 21, projeta por favor. Esse é um texto que você tem que confessá-lo todos os dias. O que Deus fez? 5, 21. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. 1 Coríntios 5, 21. E aquele que não conheceu o pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós. Então o que Deus fez? Deus pegou o pecado do Ednilson e colocou sobre Cristo. Porque o pecado é menor, meus irmãos, que Cristo. Ó, o pecado é menor do que Cristo, até isso valeu para a ilustração. O que Deus fez? Pegou o pecado do Ednilson e colocou sobre Cristo. Quando Deus olhou para a cruz e viu o pecado do Ednilson na cruz, o que Deus fez? Executou juízo. E aí o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Não é que Jesus estava na cruz pelos pecados que ele cometeu. Não, ele não cometeu pecado nenhum. Não houve nenhuma falha nele. Mas na cruz ele estava com os nossos pecados. E porque Deus viu o pecado em Cristo, Deus executou o juízo. Jesus estava na cruz pagando pelos pecados do Ednilson. Jesus foi para o inferno, foi para a morte. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque nele mesmo não havia pecado algum. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Só por aí, irmãos, já está ótimo. Você já está perdoado. Já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Mas Deus fez algo ainda mais tremendo. Deus pegou a justiça de Cristo, a roupa, as vestes de Cristo. Essa aqui cabe nele, pode vestir. E vestiu o Ednilson dela. De maneira que quando Deus olha para o Ednilson, Deus está vendo quem, irmãos? Cristo. Mas aquele dali está parecendo com o pastor Ricardo. Mas é o pastor Ricardo. Quando você se apresenta diante de Deus, Deus vê Cristo. Eu pergunto para você, o Ednilson ganhou essa veste de justiça porque ele fez alguma obra de obediência? Não, ele ganhou de graça. Mas como é que nós acessamos a graça? Pela fé. Ele recebeu essa graça porque ele creu. Agora, se ele ganhou de graça porque ele creu, não fez nada para receber, tem alguma coisa que ele possa fazer para perder? Não, porque não depende dele. Mas infelizmente o que algumas pessoas pensam? Cuidado que você vai perder a sua veste de salvação. Não, Deus deu. E o que Deus falou? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque Deus, quando olha para o Ednilson, ele vê o Ednilson em Cristo. O Ednilson está vestido de Cristo. Então o Ednilson não é um pecador perdoado, o Ednilson é justo.
E quando Deus declara o Ednilson justo, Deus está sendo justo. É a justiça de Deus que está se manifestando. Por que a justiça de Deus está se manifestando? Porque o preço foi pago. Jesus já morreu, já pagou a dívida, não existe dívida mais. E Deus declara o Ednilson justo. Mas não justo por causa das obras dele. O Ednilson é justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando dizem amém? Da minha veste aí de novo. Entende, irmãos? Mas precisa de revelação, de sabedoria para poder enxergar assim. É assim que você é. Aos olhos de Deus, você é justo. É como se você nunca tivesse pecado. Eu sei que às vezes você chega diante de Deus e fala: Senhor, estou até com vergonha, cometi o mesmo erro de novo, mas eu prometo, Pai, é a última vez. Aí uma vozinha dentro de você fala: você quer enganar quem? Porque não é você que vence o pecado. É você entender que você se tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou te dar um outro exemplo para clarear para você. Vamos supor que o Antônio Flávio é um ladrão, assassino, e ele está fugindo da polícia. A polícia está vindo atrás dele. E ele entra aqui nesse prédio. Quando ele entra aqui, ele sofre um ataque cardíaco e morre. Aí a polícia chega: cadê o bandido? Cadê o ladrão? Aí nós falamos: está aí, está morto. Aí a polícia olha e fala: não tem nada o que fazer. O que Paulo fala? Quem morreu não tem mais dívida a pagar. Não tem mais. A polícia vai embora. Agora vamos supor que nós começamos a orar. Oramos, ressuscita o Antônio Flávio, e um milagre acontece, o Antônio Flávio ressuscita. Só que agora ele ressuscita um novo homem. Ele não é mais aquele bandido, ladrão, assassino. Ele é um novo homem. Ele ainda tem essa carcaça. Ele ainda tem essa aparência. Mas ele recebeu uma nova vida. Pastor, como é que isso pode acontecer comigo? Essa é a graça de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Que a morte de Cristo se tornou a sua morte. Então, quando Jesus estava vestido com os nossos pecados e morreu para sofrer a condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte, nós fomos incluídos na morte dele. Mas graças a Deus, porque da mesma maneira que nós somos incluídos na morte dele, nós somos incluídos na sua ressurreição. E agora, quando você é incluído na ressurreição de Cristo, você nasce uma nova criatura. Nova criatura. Não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Que eu esqueço das coisas que para trás ficam, porque agora eu sou nova criatura. Há uma melhor tradução que fala que você é nova criação. Qual que era a velha criação? O descendente de Adão. Mas agora, Adão foi o primeiro da velha criação. Mas agora tem uma nova criação. O primeiro dessa nova criação, que a Bíblia vai chamar de último Adão ou segundo Adão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro, mas depois dele vieram milhares, milhões, e ainda vão vir mais milhares e milhões, quando dizem amém. Então ele agora é uma nova criação, ele tem uma nova vida. Ele não é um bandido perdoado, ele é alguém que foi justificado, ele é justo. Ser justo quer dizer ser declarado inocente. Quando diz amém? Então primeiro, você tem que ter sabedoria, para entender tudo isso, com os olhos abertos, o próprio Senhor Jesus Cristo é a sua sabedoria. Mas depois você tem que entender a justiça, que Deus é um Deus justo. Deus te declara justo porque Ele é justo. A sua dívida foi paga. E na cruz do Calvário, Jesus se tornou o que você era, para que hoje você seja o que Ele é. Você é nova criação. As coisas velhas já passaram. O que são as coisas velhas? É o seu passado, é a lei, é a condenação, é a maldição, é a pobreza, é a doença. Isso já passou, isso não pertence a nós mais, porque nós fazemos parte de uma nova criação. Aí entra no terceiro. O que Paulo vai dizer? Que Jesus se tornou, da parte de Deus, sabedoria,
justiça. Qual que é o terceiro, irmãos? Santificação. Aí entra um fator. Muitos vão atribuir santidade, ligar com pecado. Santo é quando tem ausência de pecado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra santidade significa consagrado, separado. No Velho Testamento até animais eram santos. Porque quando aquele animal era consagrado ao Senhor, ele passava a pertencer ao Senhor, então essa consagração santificava aquele animal ou aquele objeto do templo, né? Ou do tabernáculo. Isso quer dizer santidade. Você é santo, mas não é resultado de uma obra sua. Você é santo porque você, o que diz o início do texto? Sois dele. Você é de Cristo e você se tornou santo. Ele é a sua santificação. Mas nós nos preocupamos com o exterior. Pastor, o exterior não é importante? Olha, o exterior, ele só é o resultado daquilo que vai dentro. Então, por exemplo, adianta você colocar uma lei, não pecarás. Porque tem crente que quer colocar uma lei assim lá no Supremo Tribunal Federal. É isso que vai fazer o pecador parar de pecar? Não é. O que faz o pecador parar de pecar é nascer de novo. É ser uma nova criação. É ter a vida do próprio Deus dentro dele. É como você pegar um cachorro e dar uma lei para o cachorro. Agora você não pode latir mais. Latir é pecado, não latirás. Você agora só vai miar. E aí o cachorro tenta. Miau, miau. Mas ele não consegue. Por quê? Porque é a natureza dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É a natureza dele. Alguns irmãos querem transformar os pastores em gurus. Pastor, eu posso isso ou não posso? Não é uma pergunta aí comum na vida da igreja? Eu posso tatuar ou não posso tatuar? Irmãos, o que Paulo vai dizer? Que circuncisão ou incircuncisão não é coisa alguma. O que é importante é ser nova criatura. Adianta você falar para a pessoa, olha, você não vai tatuar. Mas por dentro, ele quer tatuar. E o que Deus está interessado? Na tatuagem externa ou na tatuagem que vai na alma? Estou falando nada de tatuagem aqui não, tá, irmãos? Só estou te dando um exemplo. Deus olha o que está dentro. Não adianta você colocar uma capa por fora se não existe dentro. A santificação, ela é resultado daquilo que aconteceu dentro. Por isso que a santificação vem depois do entendimento da justificação. Por quê? Quando você entende a obra do Calvário, por revelação, sabedoria, eu fui justificado, eu estou vestido de Cristo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Automaticamente, você vai viver em santidade. Não é porque você vai se esforçar para ser o que você não é. Não! É porque você tem revelação de quem você é. E por saber quem você é, você anda como tal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, santificação tem diferença de justificação. Ser justo não tem gradação. Ou é ou não é. Não tem meio justo, meio culpado. Não, ou você é culpado ou você é inocente. Ou você é justo ou você é culpado. Mas santidade tem gradação. Você pode ser santo, você pode ser mais santo e você pode ser santíssimo. Depende do nível de consagração. Mas essa santificação, ela depende da revelação da justificação. Entende? Quanto mais você tem revelação do que é ser justo aos olhos de Deus, mais você vai andar como tal. Mais você vai andar como tal. Mas você vai andar, não é porque você está se esforçando para miar, é porque você se tornou um gato. Entende o que eu estou dizendo?
Você nasceu de novo. Faz parte da sua natureza. Mas aí fora, o mundo acha que nós somos hipócritas. Ah, você não fuma, né? Você não se embriaga porque não pode. Ah, vocês crentes, vocês são hipócritas. Tranca os crentes num retiro de carnaval, né? Para prender os jovens e não ficar querendo pular a folia. Não, nós nascemos de novo. Carnaval não faz parte do meu DNA. Embriaguez não faz parte da minha nova natureza. Eu não mato, não é porque tem um mandamento que diz não matarás. Eu não mato porque não faz parte de mim, eu não tenho vontade de matar ninguém. Eu não roubo, não é porque tem um mandamento não roubarás. Não, é porque dentro de mim, eu não quero roubar e nem preciso. Meu pai é dono de tudo, é só eu pedir para ele que ele me dá. Entende o que eu estou dizendo? Você não faz, não é porque tem uma lei que fala você não pode fazer, é porque tem uma natureza, uma nova natureza dentro de você, é a natureza do próprio Deus. Viu a sequência? Preciso de ter sabedoria para entender tudo isso. Preciso de ter revelação, e Cristo é a minha sabedoria. Uma vez que eu entendo, eu começo a perceber e entender o que é a justiça de Deus. O que é me tornar justo aos olhos de Deus. O que é Deus olhar para mim e falar, você é inocente. Não tem pecado sobre a sua vida. Eu não vejo pecado. Eu jamais vou me lembrar das suas iniquidades. É interessante que essa é uma das cláusulas. Projeta, por favor, Hebreus 8, acho que é o 12. Essa é uma das cláusulas da nova aliança. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Obrigado, Senhor. Está vendo? Deus é bom. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus falou que não tem pecado? Não. Ele só falou, Antônio Flávio, não me lembro mais. Ah, Deus me perdoa. Está perdoado, não me lembro mais. Você é justo, você é inocente. Agora eu te pergunto, quando você tem revelação dessa justiça, alguns vão dizer, a graça é perigosa, ela é permissiva, ela leva os crentes a pecarem. Não, irmãos, quem tem revelação da grandiosidade que é ser declarado justo, independente das suas obras, ele quer agradar esse que o justificou. Ele não quer falar, já que é assim, vou gastar mais, vou pecar mais. Não! Já que é assim, o que Paulo vai dizer? O pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Eu fui justificado, isso é graça demais. Eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas, mas mesmo assim Deus me declara justo. Isso é graça demais. Quando você entende por revelação essa graça incompreensível com a mente natural, a Bíblia diz, o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Você não está mais debaixo da lei e sim da graça. Quantos estão debaixo da graça aqui? Permaneça nela, permaneça nela. Fazendo assim, tendo essa revelação que Deus é justo, que eu fui justificado, que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, eu vou estar no processo de santificação. Por isso que fala, justiça e santificação. Santificação é um processo que acontece na sua vida. Você é santo hoje, mais santo, até o nível de ser santíssimo. E aí chega no estágio final. O que Paulo vai dizer? Que Cristo se tornou para nós, projeta lá por favor de novo. Sabedoria, 1 Coríntios 1,30. Sabedoria, justiça, santificação e por último o que ele é, irmãos? Redenção. Nesse contexto aqui, redenção, Paulo está querendo falar acerca da glorificação. O que é a glorificação, irmãos? É o corpo que você vai receber. É a nova morada. Porque o que a Bíblia diz? O nosso corpo, ele é o nosso tabernáculo
terrestre, é onde nós habitamos. Esse corpo não tem jeito para ele. Esse corpo vai se desfazer. Aliás, já está se desfazendo. Quanto mais os anos passam, mais o seu corpo está se desfazendo. Mas vai acontecer um momento, ou se Cristo não voltar, você vai passar pela morte, porque a morte não pode te tocar mais, porque você é nova criação. Você vai receber um novo corpo. Que corpo é esse? É um corpo glorificado. É isso que Jesus falou lá em João. Olha, eu estou indo para o meu Pai para preparar morada para você. Aí alguns pensam, é a mansão celestial? Né, meu filho está, nesses dias, por causa de uma coisa que aconteceu perto da minha casa, ele está fascinado com mansão. E aí ele fala, pai, no céu eu vou ter uma mansão? Eu falei assim, vai. Nessa mansão vai ter um heliporto? Eu falei, sei lá, vai também. É coisa de criança. Irmãos, no céu tem rua de ouro. Pó, cascalho é ouro. Você está preocupado com casa, mansão? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, tem um corpo preparado para você, um novo tabernáculo. Esse corpo é o mesmo corpo que Jesus recebeu. É mais do que um X-Men. É um corpo glorificado. Num piscar de olho ele vai parar no Japão, atravessa a parede, voa. Você tem que imaginar isso, que corpo é esse? Essa é a redenção. Você vai chegar nesse estágio de receber esse novo corpo. Por quê? A salvação de Deus, a salvação completa de Deus, ela atinge a triunidade do homem. O homem é um ser triuno. O homem é corpo, alma e espírito. O corpo do homem é essa matéria, é o que nós temos contato com esse mundo natural. Esse corpo só vai ser salvo com a glorificação no futuro. Nós vamos receber um novo corpo. A salvação da alma é esse processo de transformação da nossa alma, que é o que você está sofrendo aqui nessa noite. Você está renovando a sua mente. A sua alma está sendo transformada para ser tal qual Cristo é. Pensar como Cristo pensa. E o seu espírito já foi salvo. Você já nasceu de novo. Então a salvação tem 3 tempos. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo quando eu nasci de novo, meu espírito foi regenerado. Eu estou sendo salvo porque a minha alma está sendo transformada. E eu serei salvo porque eu vou receber um corpo glorificado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É a salvação. E nesse estágio, irmãos, é futuro, mas você já pode desfrutar hoje. Porque as coisas espirituais, aquilo que já foi, ainda é. E aquilo que será, já é. Você vai receber um corpo glorificado, mas você já pode experimentar hoje das coisas do mundo vindouro. O que é experimentar hoje? Você não tem, um poder aí de X-Men, como Ciclope, que tira o óculos e sai um raio. Você não tem o poder aí de uma tempestade, aquela mulher do cabelo branco que faz raio chover. Mas você tem um poder sobrenatural, poder da fala. A Marvel não criou nenhum super-herói com esse poder, que quando ele fala, as coisas mudam. Mas Deus te deu esse poder. Você tem o poder da fala. E você pode desfrutar hoje daquilo que já é uma realidade na sua vida. Você pode abrir a sua boca e declarar que o ambiente vai mudar. Porque, irmãos, ambiente é tudo. Ambiente é tudo. Você tem que discernir o ambiente. Às vezes o ambiente está pesado. Está um ambiente de nervosismo, de amargura, de tristeza. Você então muda aquele ambiente. Como é que você muda um ambiente? Falando. Esse é o poder que você já tem e pode desfrutar dele. Você abre a sua boca e fala, e o ambiente muda. Ah, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir. Fala que vai acontecer.
Vamos supor, o ambiente na sua casa está pesado. Sua mulher está nervosa. Geralmente as mulheres que ficam mais nervosas mesmo, né, irmãos? Sua mulher está nervosa, está brigando. Você não está sentindo nada. Aliás, está com vontade de brigar também. Mas você abre a boca e fala: você é a mulher que Deus me deu. Eu amo você. Deus tem um propósito para nós dois. Você é a graça de Deus manifesta na minha vida. Muda o ambiente. Muda o ambiente, completamente. Entende o que eu estou dizendo? Muda o ambiente. O ambiente está de tristeza, fala de alegria. O ambiente está de dívida, perda, fala de provisão, prosperidade. O ambiente está de doença, fala de saúde. Porque você não vai ter vitória falando de derrota. Você não vai ter prosperidade falando de pobreza. Você não vai ter saúde falando de doença. Esse poder já é. Você pode abrir a sua boca e as coisas irão acontecer. Tem um poder que seria bom se nós tivéssemos ele também, que é o poder da cegueira. Lembra lá? O profeta Eliseu está com seu servo, a cidade é cercada com um exército. E o servo fala: Eliseu, nós estamos perdidos, tem um exército, milhares nos cercando. Eliseu primeiro pede para Deus abrir os olhos do servo, para ele poder ver os anjos, a cavalaria de anjos que está guardando eles. Mas depois Eliseu fala: fica cego. E o exército todo fica cego. Não é tremendo isso, irmãos? Você vê um assaltante, fica cego. Vem alguém querer te fazer mal, fica cego. Perde completamente o poder de te causar algum dano, não é verdade? A Bíblia diz até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus saía em determinados momentos que ele nem enxergava onde ele estava indo. Mas isso é um poder. Mas o poder da fala você já tem hoje. E hoje você já pode experimentar desse poder. Quando dizem amém? A vontade de Deus é que você desfrute hoje da realidade da nova criação. Muitos de nós sonhamos com o que há de vir. Ok, mas o melhor é viver hoje o que será amanhã. Amanhã você vai receber um corpo glorificado, mas hoje você já é nova criação. Você já pode experimentar hoje daquilo que você já se tornou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós ainda estamos no mundo caído. Infelizmente, enfermidade pode nos atacar. Problemas, não estou dizendo que você não vai ter problema. Problemas podem vir sobre nós, mas nós não somos desse mundo. Se a enfermidade vier, eu tenho um poder que é a vida do próprio Deus, e a Bíblia diz que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Eu posso abrir a minha boca e declarar: essa doença não pode tocar no meu corpo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou em Cristo. Sabia que você faz parte da divindade? Não tem que ter revelação para isso, irmãos? Como isso é possível? Cristo é o cabeça da nova criação. Mas eu e você, quando nascemos de novo, nós somos o corpo dessa nova criação. Eu pergunto para você: a minha mão sou eu? Sim, sou eu. Agora, se eu cortar essa mão, né, ficar lá igual da família Adams, andando igual uma aranha, algo assustador. Mas ela faz parte do corpo, ela sou eu. Você é Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Isso não é uma ilustração, isso é uma realidade. Ele é o cabeça e você é o corpo. Você precisa de revelação para entender o que é ser corpo de Cristo. Enfermidade não pode tocar você. Aquele que é dono do ouro e da prata, você se tornou um com ele. A Bíblia diz que aquilo que é dele é seu. Você é herdeiro de Deus,
co-herdeiro com Cristo. Cristo tinha problema financeiro, irmãos? Tinha lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos. Cristo multiplicou aquilo e alimentou milhares de pessoas. Não tinha problema nenhum relacionado a dinheiro. A enfermidade nunca tocou o Senhor Jesus Cristo, só tocou quando Ele foi para a cruz. Porque o que a Bíblia diz? Que Ele foi ferido, para que pelas suas feridas nós fôssemos curados. Por que Ele recebeu a doença sobre Ele? Porque na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E o pecado leva o homem a sofrer a maldição da lei. O que tem na maldição da lei? Pobreza, doença e morte. Por isso que o Senhor Jesus sofreu. Mas o que a Bíblia diz? Que Ele sofreu o que eu deveria sofrer, para que eu receba o que Ele merece receber. Então a doença não pode me tocar. A pobreza não pode me tocar. Entende o que eu estou dizendo? Mas isso tudo só é acessado pela fé. Pela fé. Pela fé, você acessa toda essa provisão de Deus para a sua vida. E isso tudo, Cristo se tornou para você. Cristo é a sabedoria que abre os seus olhos para você enxergar isso. Cristo é a sabedoria que mostra para você que você agora é justo, é declarado inocente. Cristo é a sabedoria que te santifica. E Cristo é a sabedoria que te conduz para a glorificação do seu corpo. Futuro, mas você pode viver hoje o que já é. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Eu queria orar por você. Para aquele que é a própria sabedoria, abrisse os seus olhos nessa noite. E Ele já está abrindo. Ele já está abrindo. Ele já está movendo na sua vida. E olha, quanto mais você recebe dele, que é a própria sabedoria, mais acesso você tem à nova vida ou à nova realidade de vida que ele tem para você. Pastor, que nova realidade de vida é essa? Vida plena. Plena. Não se contente com nada menos do que plenitude. Se você está desfrutando de algo diferente disso, não é porque você tem que fazer alguma coisa, é porque você precisa crer corretamente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E para você crer corretamente, só pede: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. O que eu preciso crer que eu não estou crendo? O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? Porque eu creio. Cristo é tudo em todos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Ele é tudo em todos. Tudo é para Ele, por meio dEle, tudo é Ele. É Ele. Eu não tenho que entrar na equação. Eu tenho só que trazer Cristo para a equação. Porque quando Cristo entra na equação, o resultado, irmãos, é exponencial, não tem como mensurar. Quantos creem nessa verdade? Fique em pé no seu lugar. Quero orar por você, para que você tenha entendimento, luz e clareza nessa noite. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da mensagem. Ele é o centro das nossas vidas. Tudo é dele. Nós viemos dele e estamos indo para ele. Ele é o início, ele é o fim, ele é tudo em todos. Comece a pedir para o Pai. Pede para o Pai abrir o seu entendimento, te dá clareza da nova criação, te dá clareza quem você é em Cristo Jesus. A psicologia vai dizer para você pensar no seu passado, porque o seu passado é que define o seu presente e o seu futuro. Mas a palavra de Deus diz: esquece do seu passado, esquece do seu passado. Cristo que é a sua vida. Pai, em nome de Jesus,
Oh Senhor Jesus Cristo, Tu és da parte de Deus a nossa sabedoria. Pai, nós nos enchemos de Cristo nessa noite, nos enchemos de sabedoria para enxergarmos, Senhor, com os olhos abertos, ter os nossos olhos desvendados, enxergar com clareza quem nós somos em Cristo. Nós estamos em Cristo, viemos de Cristo, estamos indo para Cristo. Cristo é o centro, Pai. Cristo é o centro, Cristo é o centro. Senhor, dê-nos entendimento da grande troca do Calvário. Fomos justificados, declarados justos, recebemos um manto da justiça. A justiça de Cristo está sobre as nossas vidas. Pai, dê entendimento e clareza aos meus irmãos dessa nova realidade, dessa nova criação. E mesmo vivendo aqui ainda, nesse mundo terreno, nesse mundo caído, não nos permitimos viver com a mentalidade natural, limitada nas coisas desse mundo. Nós temos a nossa mente nos céus, temos uma mente celestial. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos daqui, como diz a palavra, passageiros, peregrinos, mas a nossa verdadeira morada, nosso verdadeiro lar é celestial, é celestial. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver o céu aqui na terra. Você não vai esperar ser arrebatado, você não vai esperar passar pela morte para chegar lá, não. Você vai viver o céu aqui na terra, porque aquele que era do céu veio para a terra. Ele trouxe o céu até você. Ele quer que você experimente dessa realidade celestial, estando aqui, desfrutando aqui daquilo que já é sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Ministra ao Senhor essa canção. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça, o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Aleluia, aleluia. Antes de nós encerrarmos, vamos cantar uma música engrandecendo o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o centro. O nosso olhar foca nele, na obra dele. Olha, há poder na adoração. A palavra de Deus vai dizer que quando Paulo e Silas estavam numa prisão, num lugar mais escuro, fétido, algemado, resolveram cantar, abriram a boca, começaram a adorar. Mas o louvor chegou aos céus, o louvor atraiu o olhar de Deus, e Deus então, essa é a minha imaginação, tá? Deus então entra no ritmo da música, e quando Deus começa a bater o pé, acontece um terremoto naquela cadeia, as cadeias se abrem. Quando você adora a Deus, cadeias são quebradas na sua vida. Às vezes cadeias de enfermidade, cadeias de problema financeiro, cadeias de depressão são quebradas na sua vida quando você engrandece o seu Deus. Vamos ministrar essa canção, Senhor. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
exaltar o nome do Senhor. Declara a majestade, o poder do seu Deus. Pai, bendito é o Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Pai, tu estás sentado sobre o trono. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. A tua palavra ao governo do Senhor. Pai, nós exaltamos o teu nome nessa noite. Bendizemos o Senhor. Declaramos a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder. Senhor, e cadeias são quebradas nessa noite. Toda cadeia é desfeita nessa noite. Os seus filhos andam na liberdade dos filhos de Deus. Toda cadeia da enfermidade, toda cadeia da depressão, da tristeza, da preocupação, da ansiedade, toda cadeia financeira, da dívida, seja desfeita agora em nome de Jesus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou almejamos, está fazendo. Coisas grandes nos aguardam, irmãos. Coisas grandes nos aguardam. Há um ano à nossa frente, um ano onde vamos desfrutar de um nível maior de Deus em todas as áreas e em uma velocidade jamais experimentada. Enche o seu coração de fé, encha-se de Cristo e você vai desfrutar hoje daquilo que já é uma realidade para você. Amém? Abençoa o irmão que está do seu lado. Declara a vida de Deus na vida dele. Declara Cristo. Cristo é tudo em todos. Ele é o centro da sua adoração. Ele é o centro do seu olhar. Tudo é Cristo. Aleluia.